Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4. Crise econômica mundial, crise ideológica e política. Crises que provocam rumores de uma guerra em escala mundial. O conflito na Síria parece não ter fim. O Oriente Médio é um cenário de batalhas. Israel, Irã, Síria e Arábia Saudita vivem um conflito perigoso. Não se trata da guerra civil na Síria fazer eclodir a Terceira Guerra Mundial. A questão não é essa. A minha interpretação surge a partir da presença dos Estados Unidos e da Rússia. Ou seja, duas superpotências envolvidas no conflito. Duas superpotências que são inimigas há décadas. Em outras palavras, Estados Unidos e Rússia estão dentro do conflito da Síria, mas com interesses e táticas diferentes. Quando duas forças nucleares se enfrentam, tudo pode acontecer. E é o que está acontecendo na Síria. E aí vem a pergunta: por que a superpotência americana não derruba logo o governo da Síria? Na minha opinião, por medo. Medo da reação russa ao ver sua aliada, a Síria, sendo destruída. O presidente Vladimir Putin mantém seu apoio ao governo da Síria. E além disso, tem uma certa aliança com o Irã e a Turquia. E é também nesse mesmo contexto que existe a perigosa inimizade entre Israel e Irã. E aqui vale lembrar que Israel e a Arábia Saudita não têm essa amizade toda. Eles não simpatizam muito um com o outro. De qualquer forma, Israel e Arábia têm carta branca do governo americano para atacar posições iranianas em território sírio. E quando eu falo aqui tudo pode acontecer, eu estou incluindo especialmente uma terceira guerra mundial. A gente não deve se enganar. Uma guerra mundial não começa de repente. Ela vai chegando aos poucos, uma batalha aqui, outra batalha ali, aliados, e começa a ampliar esse conflito. De repente, muitos países estão envolvidos. Vale lembrar, a Rússia está do lado do presidente da Síria. Minha interpretação: a Terceira Guerra Mundial já começou no Oriente Médio. E por falar em Oriente Médio, a gente não pode esquecer que tem Israel e Irã do outro lado. Eu creio que você deve lembrar o que eu disse em outro vídeo. A Terceira Guerra Mundial pode acontecer em várias regiões diferentes e em momentos diferentes. Pode ser na fronteira da Rússia com a Polônia ou mesmo contra a Coreia do Norte. Todo esse movimento militar, todo esse movimento de ameaças é para saber quem vai liderar a nova ordem internacional. Agora, é claro, numa guerra nuclear será para quem sobreviver. Porque uma guerra nuclear, uma guerra nessa proporção, ninguém sabe, ninguém pode prever o que vai acontecer. Pode sair completamente do controle. Hoje, o planeta vive num campo minado. Bombas atômicas espalhadas pelo mundo. Por que então eu disse quase certeza? Porque uma terceira guerra mundial pode acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo. Existem ameaças e riscos sérios na Polônia, na China, na Coreia do Norte, Rússia contra os Estados Unidos, enfim, está se espalhando por toda a Terra. E vou além. Onde houver potências nucleares envolvidas, sempre haverá a possibilidade de um apocalipse nuclear. Afirmar que não há uma probabilidade de uma terceira guerra mundial é desconhecer a história contemporânea. É não compreender as relações internacionais. Um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com você. Olha só, alguns parlamentares da Inglaterra estão afirmando na imprensa que a Rússia é nazista. É claro que tudo isso é um jogo de palavras. Mas nesse momento, o alvo dos políticos ingleses é a Rússia. Melhor dizendo, a presença da Rússia na Síria. Uma presença que, segundo esses parlamentares, é muito semelhante àquela que os nazistas fizeram lá na Espanha na Segunda Guerra Mundial. É claro, se a gente for pegar ao pé da letra a afirmação desses parlamentares, tudo isso não passa de uma imbecilidade. Nem a antiga União Soviética e a Rússia atual tiveram um regime nazista. Aliás, se formos fazer uma análise histórica, a Rússia, especialmente aquela batalha de Stalingrado, foi fundamental para a vitória dos aliados. No meu ponto de vista, o inverno russo foi mais poderoso do que o dia D dos americanos. Mas
Mas essa história de chamar a Rússia de nazista me faz lembrar uma outra coisa. Me faz lembrar que em pleno século XXI ainda há pessoas que dizem que a Rússia é comunista. O universo do achismo é preocupante. A Síria pode sim ser o cenário de uma terceira guerra mundial. Acreditar que uma terceira guerra mundial não é possível é estar desconectado, é não estar em conexão com as relações internacionais. De todo modo, não querer perceber esse movimento político-militar no mundo pode estar relacionado ao medo, o medo de um apocalipse nuclear. Eu coloquei aqui em outros vídeos, políticos e especialistas de todo o mundo estão alertando para essa possibilidade. Minha interpretação: o Oriente Médio se tornou um campo de interesses e contradições. Alguns países do Oriente Médio fazem um jogo duplo: interesses, mentiras e verdades deturpadas. A espécie humana está por um fio. A terceira guerra mundial já começou. No meu ponto de vista, uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, é prioridade sobre tudo. Tudo perde o sentido diante de uma possível extinção da espécie. Segundo o ex-presidente da União Soviética, nós já ultrapassamos a zona vermelha da terceira guerra mundial. E quando eu acabei de falar que tudo é secundário diante de uma terceira guerra mundial, é porque se essa guerra explodir de fato, a prioridade é sobreviver. Sabe aquelas pequenas coisas que no dia a dia a gente não dá valor? Pois é, uma guerra nuclear em escala mundial vai fazer a gente valorizar as pequenas coisas. Água, comida, um abrigo serão coisas de grande valor. Mas por que eu tenho tocado direto nesse assunto? Simplesmente porque quero compartilhar com você a minha preocupação. Preocupação com as nossas vidas. E por que não dizer com a preservação da espécie humana? A pouca divulgação pela imprensa oficial já era esperada. No entanto, a Rússia e os Estados Unidos já estão preparando o seu povo. A gente tem que debater e alertar. Não se trata de algo simples. E como eu disse em outro vídeo, não devemos esperar algo muito repentino, um clarão no céu. Não, a guerra vai começando lentamente, muito devagar, até que ela vai se ampliando, os aliados vão se juntando e pode começar através de uma guerra convencional e daí se estender à guerra nuclear. A terceira guerra mundial também já está no campo cibernético. Os Estados Unidos têm acusado a Rússia de invasão dos seus computadores. Dito de outra forma, o governo americano tem acusado a Rússia de invasão e espionagem online, mas já disseram que vão retaliar. Generais russos já afirmam que vão derrubar aviões americanos lá na Síria. Pergunta: por que a Coreia, até certo ponto, saiu do foco? Minha interpretação: porque o governo americano quer uma guerra com seu maior inimigo, a Rússia. Não importa onde comece, pode ser na Síria, na Coreia do Norte, no Japão, o que importa é que comece. E nesse caso, a Síria até agora tem sido o cenário da terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial é prioridade. E aí alguém pergunta: cadê a ONU? Para mim, a ONU hoje é um castelo de fantasmas, uma instituição sem moral alguma perante as potências nucleares. A terceira guerra mundial já começou. Vou te dizer uma coisa com toda sinceridade: eu não queria estar falando sobre isso, mas me sinto na obrigação de continuar falando sobre esse assunto que interessa a todos nós.